E agora, queria passar a palavra para o doutor Hermano Castro, diretor da Escola de Saúde da Fiocruz. Bom dia, doutor Hermano, muito obrigada pela presença. Não sei se o microfone dele aí já está tudo certo, Mané? Tá tudo tranquilo. Bom dia, doutor Hermano, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Seja bem-vindo à nossa plenária. Com você. Aí o tempo, o senhor quer que avise faltando a cada 10 minutos ou também só quando estiver faltando 5? Já faltando 5 minutos, pode avisar. Maravilha. Doutor Hermano, muito obrigada. Tem um detalhezinho que ele trouxe para nós uma apresentação. Sim, é verdade. E aí, para coordenar com o Zanata, a apresentação disso, em que momento você quer que eu coloque a apresentação, enfim, aí tem esse ajustezinho do meio campo, tá bom? Eu vou pedir, então, para ele fazer daqui a pouco. Eu só queria, antes, primeiro, cumprimentar a todos, agradecer muitíssimo essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. Eu acho o som está um pouco baixo, doutor Hermano. Melhorou? Sim. Melhorou? Agradecer o convite da Central Sindical. Eu acredito muito na luta do povo, mas na luta organizada desse povo. A gente precisa das instituições, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, do movimento sindical, principalmente, para organizar a luta dos nossos povos, dos nossos trabalhadores. Eu venho da área de saúde trabalhador. Quero agradecer aqui também esse debate com o Vecina. Acho que a gente sempre aprende muito quando ele fala, é importante. Mas eu queria confessar a vocês que eu fiquei muito emocionado quando eu entrei aqui e pude ver uma companheira falando e, ao fundo, escrito Marielle Vive. Isso tem um sentido muito profundo para nós aqui na cidade do Rio de Janeiro. A Fiocruz tem um trabalho de longo tempo com Manguinhos e a Maré, e a Marielle vem da Maré. Eu conheci a Marielle jovem, estudante, entendeu? Ela nem pensava em ser vereadora ainda, mas já na luta, enfim, defendendo a causa da mulher, a causa dos pobres, dos negros, nas periferias, nas favelas do Rio de Janeiro. Então, eu quero aqui dedicar toda essa minha fala, não só a Marielle, mas a todas as mulheres, e pelo 8 de março que vem, mas a luta da mulher é a luta de todo dia. Então, eu acho que as mulheres, nesse momento, tomam a rédea do futuro dessa nação e da luta por melhores dias. Então, eu acho fundamental assistir boa parte do que vocês colocaram na primeira mesa da plenária das mulheres aqui do Com Luta. Então, agradecer, fico muito emocionado. Vou tentar agora colocar algumas questões. Eu acho que o Vecina abordou e aprofundou algumas delas, mas teve algumas frases colocadas que eu acho que têm um sentido muito grande. E a primeira delas era de que o trabalhador, ou um prefeito, alguém chamou um trabalhador para ir à luta. Venham salvar a economia, morram pela economia. Essa pandemia da desigualdade, que já existia e é agravada agora com a pandemia do coronavírus, ela aprofundou isso. Os nossos trabalhadores já morrem pela economia, mas eles não morrem pela economia, eles morrem pelo capital. Eles morrem para que os bancos possam ficar mais ricos, para que os empresários enriqueçam. Então, essa morte dos trabalhadores, ela já é longa. Eu lembro de uma assembleia que eu estava numa mineração em Criciúma, e ali era uma luta dos trabalhadores que adoeciam e morriam com silicose, asbestose, e um trabalhador numa assembleia disse, ao final, assim, e é muito emblemático isso: até a morte para nós é vitória. Porque naquele momento as famílias morriam, abandonadas pelo capital, porque a mineração estava fechando e abandonando aquelas famílias à fome. Então, isso tem 30 anos, 40 anos, 1985, 86. Eu, um jovem estudante ainda, militando na área de saúde trabalhador. Então, é muito emocionante saber que a gente tem pessoas como o Vecina e tantos outros na área da ciência e da saúde pública, mantendo, né, esse bastião elevado da luta pela saúde dos trabalhadores, da luta pela vida. E a Fiocruz tem prezado muito isso, a defesa da vida, a luta pela vida. Então, isso para nós é muito importante. E essa pandemia
mostrou, eu acho que ela desnudou o que o país vem vivendo, né? Nós estamos agora na aprovação do orçamento. Se vocês olharem o orçamento, metade do orçamento do país continua indo para os bancos, metade do nosso orçamento. E vem muito pouco para a saúde e educação ainda. Então, é preciso reforçar essa luta. Os parlamentares, principalmente os parlamentares ligados à luta do povo, devem estar atentos a isso, porque o orçamento continua sendo mal dividido. A renda mínima, o auxílio emergencial é uma migalha do capital, é uma migalha. E mesmo essa migalha, eles não abrem mão, como a gente está vendo o que está acontecendo no Congresso Nacional e as relações institucionais entre autoridades e a economia e o grande capital. Então, é de migalha que a gente está falando quando a gente fala de R$600, quando a gente fala de renda mínima. Mas nem essa migalha o capital abre mão nesse momento. Então, é importante sinalizar, porque o que a gente está vendo no Brasil agora com a pandemia e a forma como ela se agrava, ela mostra e desnuda uma série de outras desigualdades como a gente já vivia. A gente fala de crianças abandonadas nas escolas porque ficaram em casa e a violência aumentou, isso nas comunidades é verdade, mas a evasão das escolas já existiam. As crianças negras e pobres já não estudavam, elas conseguem, no máximo, chegar até o ensino fundamental quando conseguem. Então, isso já era uma realidade que se agravou agora na pandemia, mas já era uma realidade. As escolas completamente abandonadas, sem nenhuma infraestrutura. A grande maioria das escolas públicas nas cidades e nas periferias já estavam depredadas, e isso só agravou com a pandemia. Mas nunca olhamos para esse lado. Quando o OMS coloca que milhares e bilhões de crianças vão ficar abandonadas, essas milhares de crianças já estavam abandonadas ontem. É só olhar o mapa na África. Então, a pandemia ela mostra uma realidade que nós já víamos e já vivíamos, mas que parte dessa sociedade talvez não tivesse conhecimento. Mas a gente precisa avançar na construção de uma sociedade melhor. Eu acho que esse momento agora que a gente está vendo é um momento muito triste da história do planeta, obviamente, mas principalmente dos países periféricos que não têm acesso à vacina, que não têm acesso aos melhores hospitais e tratamentos. O que a gente está vendo aqui é um pouco isso. Eu vou mostrar alguns dados aí nos mapas e gráficos do que a Fiocruz tem produzido, mas eu quero aqui ressaltar que o Sistema Único de Saúde, isso é fundamental, a Vecina tocou um pouco nisso, mas eu queria dizer, o Sistema Único de Saúde salva vidas. E só não é capaz de salvar mais porque, ao longo de 30 anos desse sistema, nós brigamos muito para que ele fosse bem financiado. E, ao longo de décadas, a gente foi subfinanciado. Se tivesse mais financiamento, mais orçamento, mais investimento, certamente a gente teria melhores condições hoje de enfrentar essa pandemia, com hospitais decentes, com enfermarias, com quadros de médicos e profissionais de alta qualidade que nós temos no SUS, com concurso público, que deixamos de fazer durante décadas da forma como era necessário. Então, tudo isso vê agora, nesse momento, agravar em função da ausência e da falta não só de profissionais no sistema de saúde para atender Covid e não Covid, mas também de profissionais de toda a infraestrutura necessária para que pudesse atender com enfermarias, UTIs, tudo isso. A falta de UTI para o povo pobre já existia antes, só que a imprensa mostrava parte disso. As filas nos hospitais existiam, então era necessário investimento. Então, o que a gente está vendo agora, que agudizou, ela agrava no momento em que é necessário enfrentar uma pandemia. Esse é o lado do efeito. E o lado da prevenção, esse a gente nem consegue contar, né? Em nenhum momento eu acho que as autoridades conseguiram acompanhar, talvez lá no início, muito no início no Ministério da Saúde, acompanhar o que seria essa gravidade, mas principalmente o que a ciência já naquele momento apontava, que as medidas precaucionárias, as medidas de prevenção,
que o mundo já estava adotando, aqui precisaria ser adotado, que são essas que a gente já conhece, as medidas sanitárias, distanciamento, mas principalmente a questão econômica e de manter atividades essenciais e garantir que as pessoas ficassem em casa. Então, essa era a única maneira de poder manter essas famílias vivas e redução de danos para que não tivesse tanta morte, para que a gente não tivesse tantos casos no Brasil inteiro. Então, ausência de testagem, ausência de diagnóstico. Então, tudo isso se soma para que a gente tenha esse quadro hoje sofrido de calamidade de quase 300 mil pessoas. Alguns especialistas e epidemiologistas projetam para início de abril 300 mil mortes. O próprio Ministério aponta, já ainda em março, quase 3 mil mortes diárias. Isso é uma calamidade e se coloca isso com muita naturalidade. Não deve ser natural isso, não pode ser natural, como o Vecina falou, e nem pode ser normal isso. Então, eu queria apresentar para vocês, colocar alguns mapas e gráficos, um pouco como é uma central, uma reunião de lideranças sindicais e populares. Eu acho importante que possa vocês aproveitarem essas informações e esses dados para que possam discutir com as suas bases, colocar na página dos sindicatos. E o que eu vou apresentar aqui são materiais já disponibilizados, mas eu procurei organizar de uma forma mais direta, mas boa parte do material que os grupos de pesquisas e o nosso observatório de Covid da Fiocruz vem produzindo. Quase que diariamente a gente está produzindo informações, enfim, não parou em nenhum momento os pesquisadores da Fiocruz, assim como das universidades. Eu acho que o Vecina colocou muito bem o esforço que o Butantan e a Fiocruz têm feito desde o início da pandemia. Sempre que se fala em doença nova, a primeira coisa que a gente pensa é em vacina, e aí é preciso arriscar realmente e buscar a vacina, já que os medicamentos que no início se colocavam como medicamentos que poderiam ser promissores, poucos meses logo à frente os estudos mostravam que não tinha nenhum tipo de tratamento, e a ciência já apontou isso logo no início. Eu hoje vi uma matéria muito boa e tenho acompanhado o plasma como tratamento, pode ser muito promissor. Aliás, utilização de soro para doenças é uma coisa que a gente já utiliza, né? Soro antirrábico e tantos outros, como a gente já faz para outras doenças, são promessas que a ciência precisa comprovar, e se mostrar útil, ela vai certamente disponibilizar para a população, para as autoridades. Mas não pode ser nada que não tenha um fundamento científico, de investigação muito profunda. E eu acho que isso o Brasil só não faz melhor porque falta investimento, falta, eu diria, investimento em ciência, tecnologia e inovação no Brasil, com fugas de cérebros como a gente tem no país, para outras universidades. Então, eu queria agora mostrar para vocês, pode passar, esse colapso é um colapso previsível. Se vocês olharem o mapa, esse é o mapa que foi produzido lá pela Fiocruz, nossos companheiros da Fundação Oswaldo Cruz. Essa taxa de ocupação, se vocês olharem Amazonas, é onde permanece vermelho durante muitos meses. O que significa isso? Significa que a doença lá não está sob controle, de que esgotou o sistema de saúde, e já estava esgotado desde o ano passado. Vivemos a maior tragédia no pulmão, como a gente chama, da floresta amazônica, do pulmão do Brasil, a maior tragédia de falta de oxigênio, mas o estresse e o colapso no sistema de saúde já estava apontado lá em novembro. Então, por que nada foi feito? Por que não teve investimento? Por que não se olhou exatamente para o que já estava se mostrando como uma calamidade no sistema de saúde local, e que permanece até agora? Temos que receber oxigênio e transferir doentes de toda parte. E aí eu vou adiantar um pouco. O Vecina falou das variantes. Os vírus eles fazem mutação, isso é normal do vírus, né? Eles vão se adaptando.
O problema é que, quanto mais tempo a gente leva um vírus circulando, mais chance você dá para ele mutar. Porque cada organismo que ele vai parasitar ali, que ele vai entrar, ele vai se adaptando. As pessoas vão morrer, os que morrem, o vírus morre junto, e os que sobrevivem vão reproduzindo, e eles vão se adaptando. Então, o fato de você ter, durante muito tempo, num único lugar, o vírus circulando, isso facilita essas transformações mutagênicas dos vírus. E foi o que aconteceu aí. É só olhar o mapa. Durante muito tempo, permanecemos com o vírus circulando e a população contaminada na região do Amazonas. Isso facilitou muito essa propagação do vírus. A Inglaterra teve um pouco isso. No final, eu vou mostrar um gráfico da Inglaterra também. Vamos à frente, só para mostrar aqui esse colapso previsível e esse risco. Mas como é que essas variantes, se vocês olharem esse mapa aqui, à esquerda de vocês, só 2 estados, nas amostragens para avaliação da variante lá de Manaus, a taxa de prevalência, por exemplo, da variante foi de 70%, 71% na região amazônica, dessa P1. Então, isso está dizendo qual é a informação. Das amostras que a gente recebe, tanto os laboratórios quanto o laboratório da Fiocruz, que tem feito essa tipagem genômica e esse monitoramento, 70% das amostras já é de variante. E aí tem de alguns estados, vocês olharem, a grande maioria dos estados, mais de 50% dos estados já tem a presença nas amostras da variante P1 lá do Amazonas. Isso significa que a variante já está circulando no Brasil. Ela já é comunitária, ela não dá mais para controlar as fronteiras, porque ela já se tornou comunitária, provavelmente, no Brasil inteiro, mas já aparece. Temos um problema, a gente não faz tipagem genômica como deveríamos fazer. Não tem laboratórios espalhados pelo Brasil para isso, são poucos, é a Fiocruz e mais um ou outro. Então, precisaria ter muito mais investimento. E o pouco que a gente faz, a gente já mostra que tem uma variante circulando. E aqui ao lado esse mapa do Brasil todo em vermelho, mostrando o estresse, a taxa de ocupação no Brasil. Isso da semana, do início do mês de março, quando a Fiocruz, no dia 2 de março, lançou um documento alerta, exatamente chamando a atenção para o sistema, para o colapso do sistema de saúde no Brasil e chamando a atenção de que provavelmente medidas de restrições deveriam ser tomadas com muita urgência e restritivas e até o lockdown dependendo da situação. Isso, inclusive, se soma também a uma carta do secretário de Saúde dos estados também alertando para esse problema e chamando a atenção, inclusive, para o lockdown em alguns estados, caso necessário fosse. Então, esse é o mapa que a gente tem. O próximo, para a gente mostrar que essa questão do isolamento, nós sempre trabalhamos muito mal com isolamento, né? Nunca tivemos uma política de isolamento social. Se vocês olharem aí, o pico de isolamento social foi lá em março, quando ainda tinha alguma orientação do Ministério de que precisaria fazer. Vocês lembram o período de março, abril, as cidades vazias, o socorro muito ruim naquele momento, aqueles R$600 geravam muita aglomeração, havia um certo socorro para a parte do empresariado, principalmente os pequenos e médios. De qualquer forma, a partir de junho, julho, isso praticamente acaba. Boa parte das cidades começam a voltar às atividades e o isolamento social ela fica praticamente abaixo de 50% todo o ano de 2020. Agora, em 2021, algumas restrições em função do recrudescimento a partir de novembro e dezembro, que começa a crescer de novo, recrudescendo de forma muito, muito abrupta em alguns estados, e aí algumas de restrições. Mas a gente ali na média de 30% a 40%, quando o ideal para o isolamento social ter algum tipo de vigor no combate à pandemia, para você trazer
a pandemia para níveis bem baixos, você precisa ter pelo menos em torno de 65% a 70% de isolamento. O ideal é 70%. 30% são aquelas atividades essenciais, necessárias, que não poderiam parar para a cidade se movimentar, mas o restante parado. Então, principalmente bares, essas coisas deveriam ficar fechadas, atividades de aglomeração, eventos, tudo isso deveriam estar parado, e isso ocorreu lá no início. Então, esse é o mapa. Hoje, poucos são os estados que têm um isolamento, eu diria, razoável, né? Talvez agora, nessa última semana, a gente vai ter isso, pelo menos nos estados em que está se propondo, inclusive municípios, lockdown ou restrições com políticas de fechamento, enfim, de toque de recolher, talvez a gente melhore esse isolamento. Pode passar, isso é fundamental para todos nós. A taxa de contágio, aquela velha taxa que vocês ouvem falar, né, de transmissão, quando você tem uma taxa de transmissão ali em torno de 1, significa que uma pessoa passa para 100 passar para 100. Então, toda vez que isso está acima de 1, significa que você tem uma pessoa contaminada com capacidade de passar para mais de uma pessoa. Então, se você tem 100 pessoas contaminadas, vão passar para 120 pessoas. Então, você tem um aumento então da curva de contágio. O ideal do isolamento é exatamente esse, reduzir esse contágio, trazer esse contágio para baixo de 1, para que eu comece a ter uma redução da transmissão. Então, o sentido do lockdown, o sentido das restrições é exatamente trazer essa taxa de contágio para baixo de 1. E se vocês olharem aí nos estados, a grande maioria dos estados estão com a taxa de transmissão acima de 1, ou seja, nós estamos transmitindo o vírus, apesar das medidas, apesar da atenção que é chamada para uso de máscara, como o Vecina colocou, enfim, distanciamento social, mais de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de distância para falar um com o outro, isso não está funcionando. O fato é que a taxa continua elevada. Pode passar. E aqui, um pouco, só para vocês entenderem, você tem a morte, né, no Brasil, como a gente já falou, número de casos e óbitos, e ali você tem uma redução, que é ali no final de agosto, setembro, começa a diminuir, as medidas começam a ser colocadas, mas retoma. Mas, se vocês olharem, a gente não consegue diminuir a patamares razoáveis. Se você for olhar o gráfico de todos os estados, a gente manteve níveis elevados de casos e mortes. Isso o tempo todo. A gente não consegue trazer para níveis aceitáveis, tanto para casos quanto para morte. E agora, subindo abruptamente, ultrapassando, inclusive, os índices, como a gente viu, lá do início da pandemia, do mês de maio e junho, nós estamos ultrapassando, em termos de morte diária, e na média móvel, o que nós vimos lá atrás. Então, um recrudescimento muito pior do que o que nós vivemos ano passado. Isso tem a ver com a falta de vacina, obviamente, e também com variantes e a falta de políticas de restrição, de socorro aos trabalhadores e à população. Pode passar. Aí, para vocês terem uma ideia, eu gosto de mostrar isso porque o mapa do mundo, ele é um mapa que mostra a desigualdade, mas ele também tem uma outra informação. Se vocês olharem aí, Brasil e Estados Unidos são os 2 países em que tem maior número de casos e óbitos, inclusive por taxa. E isso mostra exatamente as políticas, que foram muito semelhantes nos 2 países, né? Vocês lembram? Agora, mudou, do dia 20 de janeiro para cá, mudou a política americana, e vamos ver se eles conseguem aí melhorar, eu diria, pelo menos reduzir casos e óbitos lá. Mas, se vocês olharem, é muito parecido, né? E com políticas parecidas. Então, isso mostra aí essa semelhança, e o fato de ser semelhante também mostra a semelhança nos óbitos por Covid no Brasil e o aumento de número de casos, como a gente mostrou no gráfico anterior.
Pode passar. Bom, isso é uma outra questão importante, porque a vigilância ela é fundamental. Eu já falava desde o início da pandemia da vigilância ativa. Nós nunca conseguimos desenvolver uma vigilância ativa no Brasil. A gente precisa, para cada caso, testar pelo menos 10, para cada caso diagnosticado. Nós não fazemos isso. A testagem é muito pouca, nós estamos com um número muito pequeno de pessoas testadas, 25 milhões, isso é um percentual muito pequeno, 105 testes por 1.000 habitantes, os países fazem em torno de 500 testes por 1.000 habitantes, ou seja, quando eu sou capaz de ter um sistema de vigilância em que tem um caso, isso é importante, inclusive, para o retorno às aulas com relação a alunos e professores. Se eu tenho um caso, esse caso, ele foi capaz de transmitir o vírus pelo menos 3 dias antes. Então, você tem que fazer todo o cerco epidemiológico ali com quem ele teve contato e colocar em quarentena e acompanhar e monitorar. E, em alguns casos, fazer o teste, para que a gente possa ter uma ideia do impacto disso naquele caso, e você, então, a vigilância vai acompanhar e monitorar, inclusive do ponto de vista para salvar vidas. Isso é um outro problema. Quando a gente, e aí eu acho que o Vecina também falou, quero reforçar isso, quem está morrendo é preto e pobre. Isso não é só no Brasil, a estatística é no mundo inteiro. Se você pegar a estatística americana, é a mesma coisa. Cidades que têm maioria branca, 70% são brancos, 30% negros. Mas quando você vai ver a mortalidade, é o inverso. 70% dos que morrem são pretos e não os brancos. Então, isso ocorre aqui também, essa desigualdade. Isso tem a ver com acesso, tem a ver com uma série de coisas, inclusive quando adoece, o acesso ao sistema de saúde, que no Brasil a gente teve um desmonte do sistema de saúde muito claro nos últimos 2 anos. Doutor Hermano, 25 minutos, tá? Já estou terminando. E aí você tem essa questão da testagem e do tratamento. Oxímetro, eu vejo muito pessoal falar de oxímetro. Oxímetro salva a vida, mas quem é que compra oxímetro? É a classe média, é quem pode, porque o serviço de saúde não fornece para você ver a tal da hipoxemia silenciosa. Eu sou pneumologista, a gente já trabalha com isso há muito tempo. A hipoxemia silenciosa da Covid mata, porque quando chega já no sistema de saúde com 75% de oxigenação, já é para ir ser entubado. E é para tomar oxigênio. Então, a gente não tem também uma ação de saúde, e isso seria importante reforçar a estratégia de saúde da família exatamente para salvar a vida daqueles que começam a adoecer. Pode passar. Estou chegando aqui ao final. A questão da vacina, eu queria só alertar, eu acho que já foi bem colocado, é vacina já para todos, tínhamos que ter comprado vacina, todas as vacinas que pudessem, é um risco. Quando a Fiocruz optou pela Oxford e o Butantan pela Sinovac, a gente não sabia se ia dar certo, mas era um risco, o mundo inteiro estava fazendo isso, e é uma corrida mesmo, aquele poderia não ter dado certo, poderia ter tido uma eficácia muito inferior, e teríamos que ter passado por uma outra vacina. Mas agora é um pouco tarde, porque nem a indústria no mundo inteiro é capaz de produzir a vacina na velocidade que o mundo precisa. Vocês estão vendo isso, não é só aqui para o Brasil. E aí, se você já não comprou, você fica lá atrás na fila. E, além disso, no mundo você tem também um problema que o Brasil não tem, que é o fluxo de vacinação, que o Brasil tem um fluxo muito bom, como já foi falado, 38 mil pontos, enfim. O Sul muito bem, faz isso todo ano. A Fiocruz trabalha num programa de vacina Fiocruz para você. A gente vacina milhões de pessoas num único dia, num sábado do dia D, todo mundo sabe e conhece. Eu acho que isso, para nós, se tiver vacina, se tiver 1 milhão de vacinas, vamos vacinar. Se tiver 10 milhões, nós vamos vacinar. O SUS é capaz de fazer isso. O Brasil é capaz de fazer isso a partir dos seus sistemas construídos há décadas aqui. Pode passar. E aqui, para ir finalizando, eu queria mostrar, isso aí foi de um vídeo de um colega médico do Rio Grande do Sul, doutor Isaac, que eu assisti, e achei muito interessante. Se vocês olharem aqui a questão do lockdown na Inglaterra, ela tem o pico ali em fevereiro,
tem lockdown de quase março, abril, maio, junho, julho. Olha o tempo de lockdown e olha como ele traz para níveis aceitáveis. Quando parou o lockdown, começa a subir. E aí explode lá em setembro, que aí tem o verão, a praia, vocês lembram disso, explode. E aí um lockdown mais curto, de novembro, um mês só, rapidamente sobe de novo em janeiro. E agora, dia 4 de janeiro, novamente o lockdown, vamos ver como é que isso vai estar se comportando, mas ainda está elevado, até porque tem as variantes lá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é um instrumento importantíssimo do Estado, e lockdown é o Estado que tem que fazer, com suporte para as famílias, para os trabalhadores, para a economia. É disso que a gente está falando. Quando a gente fala das pessoas se divertirem, é importante, mas o Estado tem um papel nesse momento. Se o Estado não cumpre o seu papel, dificilmente a gente vai conseguir que a sociedade deixe de se mobilizar. Ou seja, para o trabalho, que é necessário, ou para o divertimento. E eu entendo, você ficar em casa, a quarentena, faz parte da vida das pessoas, o lazer, isso é fundamental para todos nós, como a gente já viu. Pode passar. Eu estou encerrando. Aqui é mais para deixar para vocês uma série de pontos que a ENSP, reforçando o boletim da Fiocruz e também se solidarizando com o manifesto lá do Conselho, vários pontos: aprovação do orçamento, auxílio emergencial, campanha de vacinação em massa, estratégia de políticas internacionais que garanta a aquisição de vacinas, reativação e abertura de novos leitos, vigilância, proibição de eventos, restrição, como a gente falou, suspensão de atividades presenciais, incluindo escolas nesse momento, para depois reabrir de uma outra forma, fechamento de praias, enfim, adoção de medidas para racionalizar a questão dos transportes coletivos, que é um problema. Eu vi o prefeito da minha cidade, o pai, dizendo para resolver o problema do transporte coletivo na cidade do Rio de Janeiro, só que o lockdown. Então, já que ele falou isso, ele deveria decretar um lockdown e aí reduzir a aglomeração dentro do transporte público. E, para finalizar, eu queria... Pode passar? Pode passar. Eu recebi isso ontem de uma... Não, volta, por favor. Eu recebi isso ontem de uma colega, pesquisadora da Fiocruz, e esse é um poema chamado Os Inimigos, de Pablo Neruda, que é um poema feito em 1950. Isso foi escrito em função das agressões dos colonizadores aqui, que, enfim, assassinaram e mataram os povos tradicionais e originais das Américas. E aí Neruda ele tem esses versos. Isso eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu queria só finalizar lendo esse poema, porque é um poema que me tocou muito, embora tenha sido escrito num outro momento histórico da vida da América Latina. Para os mortos, nossos mortos, eu peço punição. Para os que espalharam sangue pelo país, eu peço punição. Para o carrasco que ordenou tais mortes, eu peço punição. Para o traidor que sob o crime prosperou, eu peço punição. Para o que deu a ordem de agonia, eu peço punição. Para os que defenderam este crime, eu peço punição. Pablo Neruda, Os Inimigos, 1950. Obrigado. Estamos aqui à disposição. Ciência, saúde e educação para todos. Obrigado aí a todos vocês. Estamos aqui para a conversa, para o debate. Muito bonito. Bom, muito obrigada, doutor Hermano, pela sua belíssima apresentação. Foi muito importante. As pessoas aqui estão tecendo vários elogios no chat, que essa sua apresentação e a do doutor Gonzalo foi muito esclarecedor. É uma importante discussão para esse caos que a gente vive, né, no país e no mundo. E esse poema, ele é muito forte, e faz com que, digamos assim, esteja mais do que nunca na ordem do dia a luta pelo fora Bolsonaro e Mourão, a luta por vacinas urgentes, a luta pelo auxílio emergencial, e um lockdown geral, né, para que a gente evite, digamos assim, menos morte no mundo e no país.
O debate segue, continua, né? A gente agradece aqui a participação de vocês, mas só que vocês vão ficar ainda conosco, porque tem as discussões.